É o povo, o artista popular em cima do palco, fazendo o teatro para o seu povo que está ao lado do palco. A alegria é quando o ator, o artista popular, está junto do seu público popular, do povo, na rua, na praça, numa quadra de basquete, fazendo um espetáculo para aquele povo. Pensar que a linguagem é que organiza o mundo, e se nós criarmos as nossas linguagens, como é o espetáculo uma linguagem, nós estaremos organizando o mundo da melhor maneira possível. Não esperarmos de maneira nenhuma que o mundo venha nos organizar, ainda mais esse mundo que está aos pedaços caindo. Eles vão nos organizar? Não. A origem do teatro, a origem desta troca significativa de experiência desenvolvida na rua, ela não aconteceu dentro de um espaço construído pelo Estado, mas aconteceu exatamente na artéria, na rua, na artéria pública de pedestre. E o que ocorre é que esta manifestação sempre existiu, sempre existiu. O que não existe é uma documentação acerca dessa experiência. Ocorre que de alguns tempos para cá, esta manifestação tem conquistado, por intermédio da articulação dos artistas de rua, dos artistas populares, a criação de espaços de divulgação para a apresentação e troca entre esses grupos. Eu acho que esse encontro aqui é uma marca, ele não quer ser o dono da verdade, mas ele está encontrando soluções práticas. Eu acho que o teatro no Brasil, eu acredito que em muitos lugares, na Colômbia principalmente, que é um grande movimento, ele está reencontrando as suas raízes. As suas raízes são arte popular, especialmente arte popular com conteúdo e esteticamente bem feita. A estética a serviço da ética. Não é, portanto, um fenômeno novo, mas, entretanto, como o país entra a partir da finalzinho da década de 80, em uma proposta de democratização, é claro que essas manifestações tendem, como decorrência da democracia, a aparecer também. Então eu insisto, sempre existiu. O que é nova é esta consciência mobilizatória dos artistas no sentido da conquista de espaços documentais, porque sempre existiu.
falo o seguinte, cada passo que nós damos para frente, a gente tem que olhar 2 passos atrás. A gente não pode perder a perspectiva da nossa história. Na época da ditadura, por incrível que pareça, existiam muitos grupos de teatro atuando nos bairros populares. O núcleo do Celso Frateschi, que se estabeleceu em São Miguel Paulista por um bom tempo. O núcleo do Rubens Pinhatari em Osasco, que chamava também Núcleo Expressão de Osasco. O Truques e Traquejos que existia, o Galo de Briga, vários grupos atuando junto às comunidades populares, junto às comunidades eclesiais de baixo, ou seja, junto à igreja progressista, sem nenhuma vinculação partidária nem organizativa, mas justamente porque esses padres da igreja progressista queriam ter uma evolução do seu público e convidavam esses grupos de teatro. O Olho Vivo, por exemplo, nesses 42 anos, faz quase 4.000 espetáculos, a maioria deles nos bairros populares e gratuitamente e com debates posteriormente. Daí veio a ditadura que, além de fechar o teatro convencional, de censurar a imprensa, prender líderes sindicais, etc., ela praticamente, através da censura, ela impede o grito de revolta, o grito de angústia, que é muito inato e necessário a um grupo de teatro popular, de teatro comum até, que fale as suas necessidades do seu povo, sempre com uma estética muito bem feita, mas essa estética a serviço da ética social, da ética política. Então veio a ditadura que fechou mais de 700 peças proibidas, o Olho Vivo teve praticamente todas as suas peças proibidas, o grupo foi preso, 4 elementos do grupo foram presos, alguns ficaram presos 20 dias, eu fiquei, por exemplo, quase 100 dias, todo o material do grupo foi quebrado, mas depois, com a relativa abertura que se seguiu com a anistia aos presos políticos, eu fui muito perseguido pelo fato de ser autor de teatro e de ser advogado de presos políticos, fui bastante perseguido, mas quando acaba, ressurge um movimento de liberdade, um movimento libertário, todo mundo querendo gritar no teatro, na música, na televisão, na literatura. Então foi uma explosão, né? E na época da ditadura a gente tinha um inimigo comum. E depois que a ditadura acaba, entre aspas, que a parte econômica da ditadura ainda subsiste, a gente não conseguia fazer uma coisa organizada e dirigida, por uma série de fatores que é próprio quando se arranca a mordaça, você quer gritar, não tem uma organização, é um negócio bacana, é uma explosão, mas essa explosão tem que ser dirigida para quê? Para transformação social, não uma explosão pela explosão. Meu povo é guapo como leão, sua lei é o coração. Me dá esse tratado! 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 Agora não é mais de papel picado! Tudo que nós fazemos agora começou nas priscas eras em volta de uma fogueira. Eu acho que é tudo uma evolução, é tudo um progresso. Se você olhar assim, Arthur escreveu em 30, em 60 o Arthur foi importante. As coisas voltam, é cíclica, porque é tudo um processo que acontece. O que acontece, por exemplo, quando você faz algo da cultura popular numa cidade que as pessoas se envolvem com isso, é a questão do inconsciente coletivo. É um processo que vem de longa data. É uma coisa que vai girando e vai caminhando para frente. Então é sempre, ninguém cria nada, mas tudo se transforma. Então o que acontece? Quando você está numa praça cantando uma música do interior, isso está no nosso inconsciente, que nós temos no nosso pé no interior. A questão do processo dessa civilização da cidade é coisa recente e pode passar anos e anos e isso vai continuar no nosso inconsciente. Toda vez que você ouvir um acorde que é algo do seu passado, do seu ancestral, você vai se envolver com isso. Então é muito um processo, eu vejo muito isso, falam, o teatro acabou. Não, o teatro nunca acaba.
O teatro simplesmente tem fases, ela é cíclica. Automaticamente é a mesma coisa. Outro dia alguém falou, não, isso é moderno. Eu falei, não é moderno, isso eu fazia na década de 60. Agora, eu fazia na década de 60 algo que fizeram na década de 20 e 30. Eu fazia na década de 60 o que o Brecht e o Artaud fez em 30 e em 20 e 30. Então esse é um processo sempre de renovação. Alô, comunidade! Alô, pessoal da Lapa! Olha aí, gente! Chora, cavaco! Homem! Ô, abestado! Ô, Wick! Fala, pede a fome! Você sabe o que é carnaval? Carnaval é aquelas festas que só tem no Rio de Janeiro! Tome! Carnaval é festa que tem no Brasil inteiro! Tome! Então vamos fazer um samba? Só se for de bumbo! Eu tenho pena! Eu tenho dó! E vem o galo preto apanhar do Carijó! Onde vem o galo preto apanhar do Carijó? Onde vem o galo preto apanhar do Carijó? Onde vem o galo... É uma grande honra estar aqui hoje na abertura do 4º encontro da Rede Brasileira de Teatro de Rua. Falando um pouco do Movimento de São Paulo, a gente começou em 2000 e a gente começou justamente por uma provocação, né, que fizeram. Quem são os grupos de teatro de rua de São Paulo? E aí, a partir dessa provocação, vários grupos que faziam teatro de rua naquela época começaram a se juntar. E a primeira ação foi a Ação Cultural Se Essa Rua Fosse Minha, que eram 7 grupos. Aí alguns grupos não satisfeitos com isso quiseram continuar com essa história de teatro de rua e de encontros com grupos que fazem teatro de rua. E aí a gente começou com esse primeiro seminário, depois fizemos o segundo, depois fizemos a primeira overdose, segunda overdose, terceira overdose, que eram vários grupos se apresentando. Na primeira acho que foi um dia, né? Um dia inteiro, das 9 da manhã até as 6 da tarde, um espetáculo atrás do outro, tinha até espetáculo que acontecia ao mesmo tempo. E aí na segunda overdose foram 2 dias, também a mesma coisa, vários grupos se apresentando. E enfim surgiu o Movimento Teatro de Rua de São Paulo. Queria começar contando alguma coisa a respeito do patrono desse movimento de teatro de rua de São Paulo, que é o companheiro, amigo e irmão Lino Rogers. Faz muito tempo, né? Em 1969, 70, 71, quando nós estávamos começando no Centro Acadêmico 11 de Agosto, nosso trabalho de busca de um teatro popular, surgiu um jovem, muito jovem na época, um peruano, amante de teatro, amante de arte popular, chamado Lino Rogers. E conosco, durante mais ou menos 2 ou 3 anos, ele acompanhou o Olho Vivo nos bairros populares da Grande São Paulo, trazendo toda a sua experiência que ele tinha de Lima e do Peru. Cara, teatro de rua pra mim é... Então, fazer o teatro na rua. Não, teatro de rua, enfim, acaba sendo... Eu tenho opinião. Teatro de rua é um negócio da coisa do negócio, entendeu? Mais ou menos assim. Teatro na rua, teatro de rua, teatro... Tá filmando, né? Já tá filmando. Tá filmando aí, gente? O que ele propõe é a horizontalidade da manifestação, né? É uma coisa que vem de dentro para fora, né? E de baixo para cima. Eu tenho contato direto, eu consigo olhar, né? Quem está me assistindo, consigo ouvir, consigo conversar com ele, né? E tenho cheirar, a gente se cheira, né? Se ouve, se vê, se toca, né? Até o Amir fala que numa passagem deles lá numa favela, uma bêbada veio e beijou o ator, né? Também tem esse contato diferente, né? Tem até essa troca, né?
de paladar. Na boca. Na boca, foi na boca. Era casamento, ela foi, tirou a noiva, assumiu a noiva e beijou lá o cara, né? É a possibilidade que as pessoas têm de se encontrar num espaço e transformar aquele espaço da cidade, da praça, debaixo de uma árvore, em qualquer situação, numa possibilidade de encontro e reflexão sobre o ser humano, sobre a pessoa. A gente vai falar do homem para o homem. Sem ter piedade! Deus tem piedade! Deus tem piedade! Beijinho no chá de Maria das felicidades. A Rosalina me abandonou, destruiu meu coraçãozinho. Ai, meu coração! É assim mesmo, tio. Usa a gente. A gente está muito feliz em homenagear ao TUOV, Teatro Popular União Olho Vivo, na pessoa do César Vieira, do Neguinei. São 42 anos de história. O grupo, quando começa, ele começa o Teatro 11 de Agosto da Faculdade de Direito, ele começa com a intenção de fazer um teatro para todos. Ele não estava dirigido para o público popular especificamente. Mas ele faz um espetáculo chamado Evangelho segundo Zebedeu, que se passava num circo. O texto pedia um circo. Então o grupo consegue um circo lá no Ibirapuera e faz o espetáculo Zebedeu, que conta a história do Antônio Conselheiro, da Guerra de Canudos. Esse público que vai assistir o espetáculo lá passa a ser um público popular. Então esse público começa a conversar, ele, público nordestino que frequentava o Parque do Ibirapuera, conversar o que ele tinha achado bacana, o que ele não tinha gostado, as piadas que funcionavam ou não, e começa a convidar esse grupo para, em vez de fazer só no Circo do Ibirapuera, e fazer nos bairros. Especialmente os primeiros convites vieram para igrejas, para fazer em casas paroquiais, em igreja, em escolas, convites de pais e mestres. Então o grupo começa a sair para os bairros. Ao mesmo tempo, um grupo de teatro chamado Casarão, isso em 1969, 70, estava montando uma outra peça minha, chamada Corinthians, Meu Amor, e o 11 de agosto cede o circo para o pessoal do Casarão para ir fazer o Corinthians no circo onde se apresentava o Zebedeu. Esses dois grupos conversam entre si e resolvem partir para ir para um teatro de bairro, tendo em vista que o Zebedeu já tinha sido convidado para ir para bairro e o Corinthians mais ainda. Então eles iam com bandeira do Corinthians, camiseta do Corinthians. Esses dois grupos se unem e formam então o Teatro União e Olho Vivo, tendo em vista de uma experiência que eles tiveram, não foi forçada, nascemos para fazer teatro popular, nasceu para fazer teatro. Depois, devido aos convites, passa a ser um teatro que vai aos bairros. E daí o Olho Vivo fecha para discussão um bom tempo e resolve sair para ir aos bairros. E ele vai aos bairros com uma peça chamada Rei Momo, que é a primeira já dirigida para os bairros, buscando muito nas raízes, no Bumba Meu Boi, no futebol, nas festas juninas, no carnaval, no samba, o seu contato e a sua troca de experiência com o público de rua, que é um público popular, né? O grupo mesmo, no decorrer desses 40 anos, ele começa com uma maioria de estudantes de Direito do Largo São Francisco, elementos da classe média. Hoje ele inverte, né? Ele tem 25 elementos, a maioria vindo dos bairros quando a gente passou e foram se agregando. Então é o povo, o artista popular em cima do palco, fazendo o teatro para o seu povo que está ao lado do palco. A gente adota o nome de teatro popular que engloba tudo, né? Engloba um teatro feito na praça, feito na rua, numa quadra de basquete, numa igreja, numa casa paroquial, numa sociedade de amigos de bairro, numa escola. Tudo isso é teatro popular.
O Grupo Cabana é um grupo que começou seus trabalhos em 1980 e a gente, quando começou a trabalhar, talvez tenha tido uma influência fundamental e marcante, que foi de um grupo muito bacana de São Paulo, que vocês conhecem, chamado Teatro União em Olho Vivo. O espetáculo de formatura da escola de teatro onde eu estudava em 1979 utilizou um texto do César Vieira, Rei Momo, e a partir de conhecer a experiência do teatro de vocês, do Teatro União em Olho Vivo, e de ter conhecido profundamente aquela vivência, e também da gente vir de um embate político, de uma militância política ali no final da década de 70, a gente entendeu que o caminho da gente seria a rua e o caminho da gente seria um teatro ligado à transformação. Não há um dedo que você mexe que não esteja ligado a uma ética. Nosso corpo é ideológico, não é real. Entende? Então, qualquer coisa que não leve em conta a ideologia que é colocada sobre esse corpo para poder libertá-lo dessa coraça, será inevitavelmente uma formação ideológica, mesmo que você não queira. Assim, há que enfrentarmos as nossas contradições, abrirmos nossos espaços, descobrirmos nossos caminhos. Tudo é possível. O grupo participa da terceira mostra de teatro Lino Rojas, que acontece por toda a cidade de São Paulo. Vai? Tá aí comigo? Lá eu raspo sua cabeça, boto um monte de piolho na sua cabeça, dou um banho de água fria e vai dormir na minha cama quente. Quente. Ai, que eu sou do mal! Tô enrolando vocês? Então esta generosidade que acomete, que é intrínseca ao artista popular, ela só é possível com pessoas que têm uma consciência e um compromisso muito maior do que seu próprio umbigo. É alguma coisa que transcende a si mesmo, né? E esse é um dos mistérios do teatro, porque esse caráter, ele transcende uma própria percepção objetiva do indivíduo e é quase como que se diz, é uma coisa atávica, é uma coisa ancestral, é uma necessidade de estar no mundo de modo generoso, enfrentando todas as dificuldades para estabelecer uma comunicação significativa com o seu semelhante. Então, isso é um fenômeno absolutamente comovedor. Filho da puta! Ai, tá doendo pra caralho!
espaço aberto, às vezes a própria população que mora ou que convive com aquele espaço é muito mais dona do que tudo daquele... E ele não pode de jeito nenhum desrespeitar esse público, porque é para ele, na verdade. Além da coisa da interatividade com o público, da questão de sempre ter alguém que entra na roda, que contribui, que ajuda até, né, nesse espetáculo todo. Tu tem cachorro, tu tem um bêbado. Bêbado, de cachorro. O bêbado vai ter o cachorro. Os mendigos, bêbados, tem uma presença. Quando eles entram no espetáculo, tem presença. Saras capitão, meu capitão general, já vejo terra de Espanha, areias de Portugal, enxergo mais 3 donzelas debaixo de um laranjal, uma sentada cozeira, outra na roca pilhar, a mais chiquitita de todas está no meio a chorar. São minhas filhas, a quem me deras beijar, a mais chiquitita de todas gajei, contigo a ele casar, eu não quero a vossa filha. Né? Como teve logo no início do espetáculo, que ele queria R$1. Ótimo, pra mim não tem problema, ele quer R$1, vamos jogar R$1. Tá valendo? Fala R$1 aí pra mim. Eu fiz a proposta, se eu quiser fazer o espetáculo comigo, eu te dou R$1. Vai desativar o real? Hã? Vai desativar o real? É um artista, é um indivíduo que lida contra todas as chamadas intempéries contrárias à representação. Galera, ele quer o dinheiro. Ele não quer assistir o espetáculo. Alguém tem R$1 aí de cima pra me emprestar? Joga R$1 aí, velho. Vai, joga R$1 aí. Joga R$1 em moeda aí, vai. Hein? Ô corintiano, joga R$1 aí. Joga aí, vai, vai. Falta 90 centavos, vai jogando. Falta 90, pera aí que eu vou conseguir. Tem 90, joga aí, joga aí. Joga, vai jogando, joga todo mundo. Vamos lá. Seu espetáculo só continua quando eu conseguir R$1 pra ele. Pode jogar, joga, 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 joga. Pode jogar. Joga, 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 joga. Vai catando aí, gente, pra mim que eu não sei mais onde é que... Bora, Matheus, me ajuda a catar. Valeu, galera, já foi. Cadê? Pera aí, cara, pera aí, que é apressado. Eu já tô te adiantando a férias, você tá me apressando ainda? Graças a Deus, aqui ó, R$1. Tô te adiantando o serviço pra você ficar ali sentado do lado do Caio assistindo o espetáculo. Mudo! E ele tira desses obstáculos um sustentáculo emocional, comunicativo, para estabelecer, eu vou insistir nisso, troca de experiência. A troca de experiência é um conceito muito significativo que intermedia a relação dos artistas populares e que pressupõe o quê? O desenvolvimento da transmissão partilhada, adotando uma linguagem que é a teatral, no sentido de ressignificação da sua existência na condição de ser social. Para onde nunca se pode chegar. Enfim, Malafaia, porque me atrai a sua fama de esperto e de homem que não tem medo das aventuras. Grande Malafaia. Muito antes de ser artista, a gente se entendeu como um militante da transformação. Então, o teatro vem mais como um instrumento, tá, de quem viveu um período de transformação e tem vontade de intervir no momento político do país. Então, isso é uma definição da rua. A rua é um espaço de intervenção, sabe, de quem realmente quer que o país se transforme. O próprio movimento de rua, que está dentro dessa rede integrada de teatro de rua do Brasil, está realmente querendo e efetivamente fazendo uma conquista de espaço político e artístico no Brasil, o teatro de rua.
E daí você pode usar isso para em grupo, porque sozinho é mais difícil, juntar uma força, fazer uma amostra como essa e transformar isso numa forma de reivindicar, ou de protestar, ou até mesmo de levar adiante um pensamento. A coisa que te move a fazer teatro de rua é a questão política, é uma decisão política. E ao mesmo tempo é um compromisso, né? A responsabilidade grande que cada um em seu lugar, em seu setor tem com avançar uma ideia que de si ela vai avançando, porque ela é contemporânea. É uma proposta contemporânea, uma proposta que aponta para o futuro. Então ela não esbarra em nenhum paredão ideológico como proposta. Os obstáculos são ideológicos, são fortes, são, às vezes, dá a impressão de serem intransponíveis. Quando eu vejo a contemporaneidade das ruínas que estão se fazendo, né, as coisas como estão se desmoronando, e eu estou achando que eu estou vivendo uma decadência maravilhosa. Eu estou observando uma coisa fantástica, eu estou vendo o mundo ir mudando na minha cara. Eu estou vendo as certezas se diluindo, eu estou vendo o processo civilizatório colocado em xeque. Eu estou vendo o mundo mudando, eu estou vendo o eixo das coisas se transformando. Eu estou vivendo um momento muito rico. E fico muito feliz quando eu estou vivendo muito rico e faço um teatro que aponta para uma possibilidade, um teatro que não será soterrado pelas ruínas desse mundo que está caindo. Ultimamente tenho lembrado um verso que eu aprendi quando eu ia estudar na faculdade de Direito, que a gente era obrigado no vestibular a estudar latim, aprender os poetas latinos e tudo aqui no Lago São Francisco. E tem um verso do Virgílio que eu só lembro uma parte dele, não lembro inteiro, mas que diz assim: sic fractus illabatur mundo, que eu lembro a continuidade, mas não lembro em latim, que diz assim: se o mundo fraturado caísse sobre mim, ainda assim eu permaneceria em pé, porque eu tenho coisas que não se fraturam com este mundo que está caindo, tenho coisas para reconstruir o mundo, porque ideologicamente não devemos estar amarrados a essas estruturas que estão ruindo. Em tese, não estamos, mas muitas vezes, mesmo não querendo estar, nossos afetos, nossos condicionamentos, nossas contradições nos deixam muito preso a isso. Mas isso que vai cair vai nos elevar. O que a gente está vivendo e vai viver, eu sou um profeta do Apocalipse, me transformei nisso. Estou pensando em deixar um cabelo grande, vou segurar um cajado, não sei de onde eu tirei essa ideia, mas me veio essa inspiração. E vou profetizar. É um privilégio poder viver isso. Não é um momento de pânico, não é um momento de desespero, não é um momento de desesperança. É um momento, finalmente, tão fortemente ansiado, se colocando, esperado. Estamos com medo de cair o prédio? Que prédio que nós precisamos? De cair o quê? A televisão? Que televisão que nós precisamos? Nós precisamos apenas da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso habito, nossa liberdade expressiva, como nós gostamos de ser, em qualquer lugar, nos espaços abertos, com nível máximo de cidadania. Nós não precisamos nada disso que vai cair. Para falar, mas vai faltar dinheiro. Quem é que tem dinheiro aqui? Quando que a gente precisa de dinheiro? Para quê? Quando precisar? Entende? Os bancos vão falir. As respostas não são fáceis, as opiniões serão sempre contraditórias, não é possível, mas de qualquer maneira, no mundo que está ruindo, nós não devemos segurar um tijolo, deixar cair para nós descobrirmos qual é a outra possibilidade. Levanta, povo humilhado e ofendido! Eu acho que a rede brasileira de teatro de rua é um resultado, acho que dessas nossas inquietações, dessa nossa angústia. Pela primeira vez a gente reúne articuladores de quase 20 estados, né? Seremos 17 estados aqui. Isso é muito, muito importante. Em março, em Salvador, nós tínhamos apenas 9 estados e na rede virtual já estamos em 21, isso está crescendo. E o conceito de rede, de fato, ela está acontecendo, quer dizer, cada um nas suas regiões. O nosso objetivo aqui é exatamente construir políticas públicas
para que a verba pública seja bem utilizada, não pela iniciativa privada, nem pela arte consagrada, mas sim pelos artistas trabalhadores que causam a identidade do povo brasileiro. Não dá para a gente não considerar isso que está acontecendo nesse momento e não se posicionar, né? A gente sabe, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe com clareza o que significa a Lei Rouanet, o que ela o tamanho da deformidade que ela causa nesse país inteiro, né? E na tentativa de exatamente discutir a questão da desigualdade, a Lei Rouanet é o instrumento mais desigual de saqueador. Acho que de uma forma ou de outra, o teatro de rua, ele faz as pessoas pensarem. Uma ação como essa, que é que está na sua terceira edição, e que congrega fazedores de teatro de rua, que tem um compromisso diferenciado daquele que transforma tudo em mercadoria. Então está à margem de um sistema econômico, está à margem de um valor monetarista de mercado. Acontecendo, congregando indivíduos, mobilizando diferentes concepções, pontos de vista, batizando esse movimento de Lino Rojas, que é uma pessoa extremamente importante e significativa, cujo trabalho foi desenvolvido não no centro, mas na periferia da cidade. Isto tudo cria o que se chama um arrazoado muito significativo, que não traz a consciência em si, mas que, entretanto, possibilita um encaminhamento, um deslocamento coletivo no sentido de ampliação da percepção e da consciência que os indivíduos, ao se organizarem, eles podem conquistar alguma coisa. E esta coisa conquistada pode transcender aquilo que lhes dê em si mesmo um proveito próprio, que é alguma coisa que se estende para além do seu próprio corpo, do seu próprio grupo. Então, historicamente, todo o processo mobilizatório de consciência política, ele ocorre em um determinado tempo que possibilita, que objetiva esta consciência, e da consciência, portanto, as conquistas se dão numa perspectiva objetiva e também subjetiva. É um aprendizado, portanto, também partilhado, porque nós desaprendemos a considerar as questões políticas. Vir para a rua tem um conceito grego de polis, né? A polis é um espaço de voz e voto. E a polis, num outro sentido, escrito com Y, significa múltiplo. Então, é o espaço público da praça que pressupõe múltiplos indivíduos com múltiplas consciências que convergem quantitativamente para a aquisição de uma consciência política do seu próprio fazer e da necessidade de troca que esse fazer pressupõe. Mas ele é difícil. É um tempo de mercado. Na mão, leva, na hora. Eu vou te ajudar porque a música é o quê, galera? É o mundo bagulho. Os caras já estão sabendo de tudo, Marco. Marco, tu é CB, tu é sangue bom, cara. Eu vou te ajudar, vou colocar a música pra ele. Qual é a música pro mundo? Olha o Rafa! Pra vender isso aqui na rua? Ei, Pimenta, pintou um flagrante na área. Nós não temos formação para ator no espaço aberto, nós não temos formação voltada para o teatro de rua. Então, a formação ela se dá muito na prática. Que a gente não é melhor nem pior do que o teatro de palco. A gente é um teatro específico, que dentro desse teatro específico existe uma diversidade, uma pluralidade que se respeita e se soma. Vai ser
Mas nós não temos a menor ideia daquilo que é feito por aí. A grande imprensa registra parte diminuta da produção cultural dita erudita, aquilo que fundamentalmente interessa, que tem mercado, e nós não sabemos, inclusive, aquilo que é apresentado em caráter comercial, porque não há documentação. E isto ganha um estatuto ainda mais complicado de falta de acesso com relação à produção popular. Os chamados eruditos do teatro desconsideram a linguagem popular por considerá-la repetitiva, espontaneísta, sem elaboração, não estética. Quer dizer, essa é a desculpa que se dá. Mas a grande questão do teatro popular, da cultura popular, é o conceito de desclassificação de quem adotou esta linguagem. Isso que é o seguinte, são pessoas que estão em uma outra classe, permanentemente explorada, permanentemente vilipendiada, permanentemente desconsiderada pelos eruditos. O teatro de sala fechada, não só hoje, sempre, apropria-se das experiências do teatro de rua, imprime um outro texto ou uma outra caracterização, e muitas dessas pessoas que se apropriam dessa tradição são considerados gênios da raça, sem anunciar que é um aprendizado adquirido com quem está na rua. Mas desde Aristóteles, que escreveu a primeira estética teatral, até hoje, com raríssimas exceções, a comédia permanentemente é desclassificada. Nas universidades, por exemplo, é muito difícil e raro quem indica, por exemplo, o Manual Mínimo da Ator do Dário Fo, que é um pesquisador extremamente importante e significativo da comédia dell'arte, das tradições populares, porque invariavelmente há uma permanência de teóricos que concebem, que aceitam o cômico, o riso, o popular com muita resistência. Portanto, tem um olhar classista acerca desta manifestação. Eu não tenho nem uma dúvida, a menor dúvida de que o preconceito está dado. Mas do movimento de teatro de rua, falando com categoria, falando aos entendidos, entre aspas, o que é teatro, porque eles não vão, porra. Eles não vão na cidade de Tiradentes. Eles não vão em Campo Limpo, é muito longe. Talvez o banco deixe dorzinha nas costas, entende? Eles não vão mesmo. Quando eles criticam, às vezes falam bem sem ver, porque é muito longe, cansativo, e normalmente falam mal ou ignoram. Eles ignoram normalmente porque eles ignoram o povo. O povo para eles é quando eles falam, o motorista de praça que trouxe até aqui, ou me trouxe até aqui hoje, porra, ele falou que o Kassab está bem. Então o motorista de praça passa a ser povo. Ou então ele fala, a minha empregada disse isso. Referência do intelectual, do mal intelectual, é a empregada e o motorista de praça. Porra, nós fazemos teatro para 3, 4, 5 mil pessoas, porra, em um mês, às vezes até em um dia, e eles ficam falando de teatrinhos que tem 200, 300 pessoas perfumadas, que tem aquele momento para ir assistir alguma coisa de lazer e depois comer a sua pizza nos restaurantes de bexiga. Mas nós vamos continuar no bairro, continuar no barro, continuar na estrada que leva a uma transformação social, porque nós estamos falando uma coisa que é acreditar na transformação social e usar a arte como arma para ajudar nessa transformação social.
eu fico absolutamente encantado e é um teatro que me emociona fundamentalmente porque o valor monetarista, o valor dinheiro, não é aquilo que se interpõe entre os criadores e o público. Então é claro que se percebe uma seiva diferenciada, significativa e que, consequentemente, não pode ser vista com os mesmos olhos que se vê um espetáculo que é apresentado em sala fechada. O que não fazem é deixar, né, a expressão popular aparecer. Eu acho que esse é um grande mote de um regime que sempre prevaleceu no nosso país, que temos que acabar com esse regime. É uma ditadura cultural que existe em cima de sistemas, de programas, diversos tipos de canais que abafa a cultura popular. Às vezes a gente se acha minoria, mas quando a gente olha para o nosso país, nós somos maioria. A linguagem popular, né, a manifestação cultural para um país que nem o nosso é maioria. Os outros é que são minoria. O povo não morreu! O povo tem dentro deles uma fúria de raiva! O povo tem dentro deles um rio, um mar, uma chuva de raiva de tantas injustiças e humilhações. Ó povo, vamos acender a vontade de acabar com a escuridão. Mais funda é a alma humana. O povo tem dentro deles os sonhos e as forças do passado. O povo tem dentro deles o mito e o rito. Levanta, povo! Levanta! Pra gente conseguir um lugar um rumo para o teatro, é se voltar para dentro da gente mesmo, é se voltar para dentro da nossa comunidade, não só o nosso vizinho, mas em termos de nação que nós somos. Automaticamente nós vamos encontrar caminho. É só se voltar para dentro da gente. Se nós criarmos as nossas linguagens, como é o espetáculo Uma Linguagem, nós estaremos organizando o mundo da melhor maneira possível. Não esperarmos de maneira nenhuma que o mundo venha nos organizar, ainda mais esse mundo que está aos pedaços caídos. Eles vão nos organizar? Não. Yeah!
Gostei, maravilhoso. Alegra bastante. Diversão só, obrigado pessoal da Copacabana. Parabéns, viu? Oi. Parabéns pra eles. E a programação continua. E você também. Uma festa, né? É. Qual o nome da senhora? Renise Enil de Paula Santos. Tá certo, obrigado, viu? Nada. Poderia ter sempre isso que tá aqui. Porque o povo anda muito triste. Poderia ter bastante alegria, assim.